Louvado seja Deus. Boa noite para quem não cumprimentei. Tudo bom? Como vão vocês? Tudo certinho dentro do vidrinho? Amém. Irmãos, você que trouxe sua Bíblia, eu queria que tu abrisse comigo lá no Evangelho de João, capítulo 17. E à medida que você for abrindo, eu te convido a ficar de pé em reverência à palavra de Deus, para nós lermos João 17, do 18 até o 21. Aleluia. João 17, a partir do 18. Diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez, por favor. Pai, muito obrigado, Paizinho amado, pela tua palavra que é viva e eficaz. Por aquilo que o Senhor, Pai, através do Santo Espírito que habita em nós, que se faz presente aqui, venha testificar nos nossos corações. Pai, toma cativo agora os nossos pensamentos, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, para muito além do que eu falando aqui, seja o Senhor exaltado, seja o Senhor a falar através de mim, apesar de mim. Pai, que encontre lugar essa boa semente, a Tua palavra, nos nossos corações, até o momento dela se tornar prática em nossas vidas, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Então, Evangelho de João, eu gosto de falar o Evangelho de Jesus segundo João, né, que fica mais bonito. O discípulo amado, né? O Evangelho de João foi escrito aproximadamente 95 anos depois de Cristo. E ele tem algumas particularidades. Ele é diferente dos outros 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos, porque eles relatam fatos idênticos. Já João, não, ele dá uma ênfase diferente aos acontecimentos da vida de Jesus. Por quê? Porque naquela época, começaram a questionar se de fato Jesus era Deus encarnado. Então João, levado pelo Espírito Santo, entendeu que ele devia enfatizar pelo testemunho do que ele viveu com Cristo, da humanidade de Jesus. Não negando que Jesus sim é o Messias, mas falando de uma forma particular das coisas que ele viveu. Por exemplo, João, ele enfatizava mais as coisas que Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus sangrou. Para a gente contextualizar. E sim, ele também testificava e exaltou de que ele era o Cristo encarnado, como eu falei, o Messias e o Cordeiro, para ninguém ter dúvida disso. Né? E ele mesmo podia testificar. Então ele é o cara que falou mais do ministério do Deus que se fez homem na sua humanidade e na prática do seu amor. E é dessas coisas que a gente vai falar. Antes da gente voltar para o texto, você deixa marcado ali, eu quero contar 2 testemunhos da minha infância, para a gente contextualizar. Lembro de uma época da minha vida em que, lá em Porto Alegre, a minha mãe, vou queimar o filme dela agora aqui, pedia para a gente comprar cigarro. Mãe, me perdoa, mas ela não fuma mais, glória a Deus. Cara, eu tinha uns 8, 9 anos, e tinha um bar, um boteco perto de casa, e eu ficava muito bravo quando ela me mandava comprar cigarro. Não queria, ia contra a minha vontade, ia de má vontade. Às vezes, eu lembro que uma vez estava chovendo, irmãos, aí eu peguei o guarda-chuva, estava com tanta raiva de que eu tinha que ir na chuva comprar cigarro para minha mãe, que eu detonei o guarda-chuva, assim, misericórdia, estou confessando o meu pecado e o dela. Só que se eu olhasse de um outro ângulo, se eu tivesse maturidade, se fosse hoje, graças a Deus ela não fuma mais.
eu entenderia de uma forma diferente, porque a minha mãe, uma senhora de família, mãe de 3 filhos, ela não deveria estar num boteco daquele cheio de bêbado para comprar cigarro. Eu devia me sentir orgulhoso por ela ter me dado a missão, a confiança de que eu estava apto para fazer isso para ela. Não é verdade? E às vezes, cara, Jesus manda a gente fazer as coisas e a gente faz de má vontade. Ou a gente se nega de ir e fazer. Quando, na verdade, se é o Senhor nos mandando, é um grande privilégio. Né? Lembram de Jonas, né? O segundo testemunho é que nessa mesma época, lá no bairro tinha um supermercado e o pão que eles vendiam era o melhor da região. E lá, os gaúchos, tem gaúcho aí, vão lembrar, lá no Rio Grande do Sul tinha um pão que chamava pão de 1/4 quilo, irmãos. Pensa, 1/4 quilo a gente falava. Era um pão tipo um baguete, assim, comprido, só que mais largo. Era um pão família, assim. E eu lembro que eu fui, caminhei até aquele supermercado que era meio longe, e eu fui sozinho, acho que não tinha nem os meus irmãos juntos. E eu voltando aquele baita pãozão, assim, né, para um piá de 8 anos embaixo do braço, eu tirei a tampa dele, fui comendo miolo, fui comendo mais do miolo. Quando eu cheguei em casa, meu braço estava todo dentro do pão, e só tinha casca, velho. Pensa na surra que eu levei. Isso me faz refletir de que o pão que nós recebemos, o que recebemos do Senhor Jesus, a sua palavra, o próprio Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, não é para o nosso próprio deleite. Não é exclusividade nossa. O pão tem que ser compartilhado. Então, é dessas coisas que eu quero falar. O texto começa dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio também. Eu lembro que das primeiras vezes que eu li esse texto, eu fiquei confuso pra caramba, porque, como assim? Ele tirou a gente do mundo. Jesus é aquele que me tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. É aquele que me resgatou das mãos, das garras do inferno, do diabo, para o reino do seu Filho amado. E agora ele está me enviando para o mundo. Cara, que confusão. Mas é isso aí mesmo. Ele nos tirou do império das trevas e nos envia ao mundo. Porque daí eu comecei a estudar mais com o tempo. Mas a gente é eclésia, a igreja, aqueles chamados para fora. Como é que ele está me enviando para o mundo de novo? Jesus nos chama sim para fora dessa realidade, desse mundo. Mas também nos chama para fora do nosso egoísmo e da nossa comodidade. Então nós somos chamados por Jesus para ser como Ele na sua missão. Eu os enviei ao mundo. Também como tu me enviaste, eu os enviei. Começa ali no verso 18. Então assim como Jesus, Deus se humilhou e entrou no nosso mundo, na nossa realidade, eu e você, meu irmão, somos chamados para entrar no mundo de outras pessoas. Porque o mundo ali na tradução mesmo, no original, o mundo fala do cosmos. O cosmos não é só o universo. O cosmos fala da circunferência da Terra. O cosmos fala, no grego, no original, fala dos habitantes da Terra, fala da vida do homem, fala do ambiente do homem. Tá vendo? Tá indo do macro para o micro. Fala do habitat do homem, que é a sua casa. É o lar. Nós somos chamados para o mundo das pessoas. Amém? Então a gente entra no mundo das pessoas, cara, só depois que o Espírito Santo habita na gente, porque da nossa alma, da nossa vontade, nós não faríamos. Então é o Espírito Santo que nos conduz. E nós vamos e fazemos isso por fé a Deus, por fidelidade, por amor ao Senhor e ao próximo, e também por obediência. Se nós queremos ser como Jesus, nós somos chamados para ser como Jesus. Então, a partir do momento que a gente abre mão do nosso mundo e a gente começa a prestar atenção no mundo do próximo, nós entramos nas dúvidas dos duvidosos, nós começamos a entender os questionamentos e temos respostas para aqueles que têm questões. Nós entramos na solidão daqueles que estavam perdidos no caminho. Esse é o nosso papel.
somos chamados para ser como Jesus, semelhantes a Jesus. Tem um livro do Max Lucado, alguém já leu? Quem leu esse livro? Simplesmente como Jesus. Dá uma dica. Ninguém. Só uma pessoa. Anota aí, irmão. Simplesmente como Jesus, do Max Lucado. Fica na lição de casa. Eu e a Sheila, a gente já leu algumas vezes. É um livro mais antigo, mas é muito bom. O Samuel está lendo. Simplesmente como Jesus. Então, eu e você, nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus na sua encarnação, no seu serviço e no seu amor. Eu falei encarnação, não falei reencarnação. A semelhança de carne, né? Então nós somos chamados para ser como Jesus, feito carne. Filipenses 2, 5 e 8, dá para botar na tela lá? Por favor. Tem NVI aí, Renan? Esqueci de pedir. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses. Ele está procurando lá. Tá, se vocês acharem, a gente foi mais rápido que ele, beleza. Filipenses 2, 5, 8 diz assim, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus assumiu a nossa humanidade. Isso fala da humildade de Jesus. Filho de Deus, se humilhou a nossa condição. Isso é básico para quem está começando a caminhar na fé. Eu não sei o que vocês têm vivido, né, todo mundo, e pensado a respeito de discipulado, mas eu, pessoalmente, o testemunho que eu posso dar da questão de discipulado é que quanto mais eu me disponho a ensinar, entre aspas, mais eu aprendo. Sabe? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Já viu ovelha? É tudo igual, cara. No rebanho, não dá para distinguir quem é quem. Nós somos todos iguais. Então, é um privilégio quando a gente se humilha, né, a entrar na realidade da pessoa. Eu costumo usar o exemplo dos meus filhos. O Samuel tem 12, o mais velho, e o Mateus tem 9. Os valores, os princípios, para eles, valem da mesma forma, mas a linguagem é diferente. Com o mais velho eu trato de um jeito, com o mais novo eu trato de outro. Então a gente tem que se adequar à linguagem, mas sem negociar os valores. A palavra de Deus é inegociável. A gente aprende no curso de educação de filhos que nós temos que exortar com amor, corrigir com amor sempre, né? Então é isso, a gente tem que se humilhar, sair do nosso pedestal. Eu costumo dizer que o maior inimigo que nós temos não é o diabo, é o eu. Eu sei, eu quero e eu faço. Por quê? O que eu sei, afinal de contas, se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas? O que eu faço da força do meu braço, se o Senhor é o Todo-Poderoso, Onipotente, e a Bíblia diz que tudo posso, vírgula, naquele que me fortalece. Ou se eu não posso nele, não posso nada. E o que mais eu quero? Né, como diz o salmista, o que eu quero além de ti, além de estar na tua presença, o que eu quero mais do que Deus? Tem muita gente buscando as bênçãos de Deus, irmãos. Tem igrejas lotadíssimas de pessoas buscando as bênçãos de Deus, mas esquecem de buscar o Deus das bênçãos. Bem-aventurado, devia ter uma versão assim, bem-aventurado é aquele que busca o Senhor e não as coisas que Ele pode dar. Porque Ele já nos deu tudo que Ele tinha de melhor, e é Jesus o nome dEle. O segundo ponto é que nós somos chamados a sermos semelhantes a Jesus no seu serviço. João 13, 14 e 15. Renan, por favor. João 13, 14 e 15.
Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Não sei quantos de nós aqui lembram da missionária Edmeia Williams. Glória a Deus. Lembra de uma coisa que ela falava? As pessoas iam apresentar ela quando a gente conversava PhD disso, o doutor é daquilo. Não. Ela me chama de serva. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Esse é o maior título que a gente pode almejar, de sermos servos. É um privilégio. É um privilégio de sermos servos. Afinal de contas, Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir, irmãos. Se eu lavei os pés de vocês, galera, por que vocês não fazem isso? Então é bênção de Deus. Uma vez para quem não sabe, eu já fui do louvor da igreja aqui 8 anos, né? Vocês são muito misericordiosos, quem me ouviu esse tempo todo. Era uma bênção, a gente usava calça social, camisa, sapato. Se deixasse na mão do pastor Link, ele queria a gente sempre de terno no louvor. Misericórdia, Deus ouviu minhas orações. Cara, então a gente era na aba do meio lá, era mais perto de casa. E quando a gente tocava no culto de manhã, eu ia mais cedo para a igreja. E para a glória de Deus eu dou esse testemunho. Teve um sábado que nos jovens, lá na aba do meio, veio um pessoal de uma igreja de outra cidade, e eles fizeram teatro, vieram num ônibus, foi um agito, foi muito legal, uma galera. Cara, foi top. Só que eles dormiram na igreja. A gente cedeu o tempo para eles dormirem lá, beleza, e de manhã vazaram, entendeu? Aí eu cheguei lá cedo no domingo, tinha a chave, né? Olha a confiança. Abri a igreja. Mano, quando eu entrei na igreja, velho, acho que tem gente lembrando disso. Cadeira virada, papel de bala, pipoca. Meu, uma zoeira, velho. Na hora, assim, eu pensei, falei alto. Pô, quem é que vai limpar isso aqui? Pra que eu fui perguntar, né? Cara, o Espírito Santo falou na hora, no meu ouvido, em voz audível. Lá naquele canto. Tem uma portinha, que era a despensa do lado do banheiro, alguns vão lembrar. E lá dentro tem uma vassoura e tem uma pá. Mano, louvado seja Deus que não foi aqui, né, pastor? Imagina, lá era bem menorzinho. Cara, em lágrimas, o Senhor foi me ministrando, sabe? Varrendo, arrumando, antes que as pessoas chegassem, e deu tempo, glória a Deus. E, cara, como eu fui ministrado ali, né, eu estava estudando a questão de ser levita, e meu ministério é o do louvor, eu não faço isso, não faço aquilo. Aprendi na marra. Sabe? Então, a Bíblia diz que, independente do que eu e você fomos chamados a fazer, o nosso ministério é o da reconciliação. E ministério é trabalho. E adoração é trabalho também. Aleluia. Então, é uma bênção, é um privilégio nós podermos servir. Amém? E nós somos chamados também para sermos semelhantes a Jesus no seu amor. Lá em Efésios 5:2, esse aqui é um verso só, diz assim: E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se entregou. O padre Marcelo Rossi não veio com nenhuma novidade, né? A gente já sabia que o amor é ágape. Né? E o amor ágape é esse que a Bíblia fala o tempo todo, né? De se doar, se entregar. Não existe vida com Deus se nós não vivermos esse amor que se doa, que não quer nada em troca, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse amor, a essência de Deus é amor. E nós somos chamados para, por desfrutar, por viver desse amor, a amarmos também. Então, é isso. E lá em Colossenses fala que o amor é o vínculo da perfeição, né? Dos santos e amados eleitos de Deus são revestidos do amor, né? De longanimidade, benignidade, fala um monte de coisa, mas o amor é o vínculo da perfeição. Sobre tudo isso, acima de todas essas coisas, esteja o amor. Né? E o amor é um verbo, né? A gente tem que praticar. Olha comigo o 19 ali do texto, por favor.
João 17. Desmarcou, né, irmão? Em João 17, 19. Amém. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Tem uma Bíblia nova aí que é a NVT, vocês já viram? É a nova tradução transformadora que diz assim, esse verso nela. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Porque é um negócio que eu tinha dúvida. Como assim? Jesus é santo, como que ele vai se santificar? Né? Fala de ser, ele veio e deu exemplo de ser separado, consagrado, e ele se entregou para ser o nosso exemplo único, perfeito e eterno. De quem viveu consagrado. Ele fala como? Pela verdade. A gente tem visto e vivido que no reino de Deus ficou fácil, mano, para mim e para ti hoje, pra gente praticar as coisas de Jesus. Sabe por quê? É só olhar o que o mundo está fazendo. Nós somos o lado B. Para quem não conhece o lado B, fita cassete, tá ligado? A gente é o inverso, cara. Tudo que eles estão fazendo lá fora, mano, ficou fácil. A gente vai pro outro lado. A gente faz do avesso. Hoje lá fora é cada um por si, um pisando no outro. Quem pode mais, quem pode ostentar mais. A gente é quem se doa mais, é aquele que não aparece, aquele que serve. Entende? Nós temos que atentar para essas coisas. E avalie-se o homem assim mesmo. A gente tem que sempre estar vigiando. Cara, porque uma outra coisa que a gente tem visto, se hoje eu continuo parecido com quem eu era um ano atrás, tem alguma coisa errada na minha vida. Nós caminhamos para o alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, deixando para trás as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, sabe? Na semelhança, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Menos de nós, mais de Cristo Jesus. Cara, isso tem que ser uma oração diária, isso tem que ser um anseio das nossas almas, isso tem que estar na nossa mente, no nosso coração todo dia. Sabe? Nós não podemos nos contentar. Paulo fala disso em Romanos, a renovação da nossa mente. Ele também fala do espelho, enfim. Né? Você sabe o que eu estou dizendo. Avalie-se o homem. Se a gente está vivendo esse amor ágape, porque, cara, nosso coração é corrupto, a Bíblia é perfeita, né? Ela dá todas as dicas. A gente se ligar e praticar. Olha para o que o brother lá do mundão está fazendo e faz o contrário. E o jeito da gente ser santificado é na verdade, é na palavra de Deus. Tem uma versão, o 20 fala assim, ó, não rogo somente por estes. Então, é uma oração sacerdotal de Jesus antes de ir para o Calvário. Cara, é a primeira vez que ele fala de mim e de ti na Bíblia. Não só por esses, mas para aqueles que vão crer em mim também. Quem crê em Jesus? Aleluia! Aqueles que vierem a crer, como? Por intermédio da sua palavra. Ou seja, através do ensino da palavra de Deus. A santificação é o desejo de Jesus. Mas também, o meio para nós sermos santificados se chama a palavra de Deus, Bíblia, lei. Não existe vida com Deus se nós não comemos desse pão diário, agora foi uma propaganda do devocional, se nós não lemos, se nós não meditamos, se eu e você não somos confrontados com essa verdade que nos liberta, ou nós estamos presos em nós mesmos ainda. Cara, a gente é uma igreja enorme no Brasil, nós somos numerosos, mas é uma igreja, é um país onde não aconteceu um avivamento de fato como os históricos. Não aconteceu, não aconteceu. Por quê? Porque esse texto fala de unidade. O Espírito se derrama no corpo. Nós somos uma igreja dividida. E uma igreja raquítica muitas vezes. Cara, a gente precisa atentar para essas coisas. Porque de mim mesmo eu não tenho nada de bom, cara. É um privilégio servir como discipulador. É uma bênção ser discipulado. Mas se eu for falar de mim, coitado. Isso eu aprendi aqui nessa casa onde eu tenho comido pão.
Aprenda você também se ainda não aprendeu. Vai dar um conselho? Vamos para a palavra. Irmão, né? Todos os pastores, sempre que eu procurei, fizeram isso comigo desde cedo. O que está falando aqui? Não tem discussão, mano. A gente ganha tempo. E gera temor no discípulo. É pela verdade que nós somos santificados. E se faz urgente, cara, se faz urgente isso. Nós temos que voltar para a palavra. A gente, sabe, medita nessa lei de dia e de noite e encontra prazer nela. É um processo. Quando eu me converti, eu dizia que eu não gostava do Antigo Testamento. Vou ler só o Novo. É mais legal, Jesus está ali fazendo as paradas, e no Antigo é muito complicado. Cara, mas quando eu descobri que tudo que está no Antigo Testamento estava se referindo ao Cristo que vem, mano, a Bíblia toda fala dele. Tem um personagem, um protagonista. Não fala de mim, não fala de ti. Fala de Deus que amou o mundo. Se fez homem, veio como servo, em carne, serviu. É muito mais do que religião. A religião, então, a verdade nos liberta da religião também. Uma coisa que eu não entendo é, cara, crente que vem para a igreja é espectador. Sou crente de banco, irmão. Todos os cultos eu estou lá. Mas se nega a servir ao próximo, mano. A gente como liderança, a gente tem que dar esse exemplo e exortar. E aí, tá quentinha a cadeira, amanhã? Levanta essa poupança daí, vai fazer alguma coisa. Se vem para a igreja só para ser espectador, fica em casa, brother. Tem Netflix, tem Telecine, 1, 2, 3. Tem até filme das antigas. Tem YouTube. Sabe? Porque nós somos chamados para ser uma igreja viva, ativa, que serve em amor. Isso é vida com Deus. Amém? Pode ser mais forte, amém? Aleluia. Amém? Amém. É isso, cara, pregar essa verdade, porque nós vivemos essa verdade. Nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Isso não é pecado, é uma bênção. É o maior privilégio de todos. Cara, Paulo entendeu isso, e olha a vida dele antes e depois de Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mano, ele escreveu a maior parte do Antigo Testamento. Qual é a história que nós... do Novo Testamento. Qual é a história que eu e você, a gente está escrevendo? Se nós somos, de fato, a continuidade do livro de Atos, o que a gente está deixando? Qual é o legado? Qual é o exemplo para os nossos liderados? É um privilégio de nós abrirmos as nossas casas, da gente se reunir. Mas ainda tem gente que não entendeu isso. Amém. Glória a Deus. Então é isso, cara. A gente tem que ser como Jesus. Nada menos do que isso. E nada além, porque também nem dá, né? Semelhantes a Jesus na sua encarnação, no servir e no amar. O nome disso é discipulado. O discipulado é o processo de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus. O discipulado fala de permanecer na videira que é Jesus, mas fala em dar frutos, que é a prática do amor. É amar como Ele nos amou e nos ama. Amém? Se coloca de pé no teu lugar, por favor. Aleluia, papai. Glórias a ti, Jesus. Paizinho, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua misericórdia, tua bondade que nos seguem todos os dias. Obrigado pelo privilégio que cada um de nós aqui temos de servir na tua casa, mas que seja com zelo, Pai, seja com alegria.
não esperando nada em troca. O que vier é lucro, Deus. Pai, nós somos o fruto do teu penoso trabalho, Deus. Oh, Jesus. Leva-nos, Senhor, a esse entendimento de que é um grande privilégio, Pai, e que não se limita, é sem limite quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, Pai. Porque não somos nós que fazemos, é o Teu Espírito que opera todas as coisas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, quebranta-nos para entendermos dessas coisas. Muda, Senhor Deus, o nosso caráter, Pai. Que a Tua palavra, Deus, venha nos libertar das vontades, dos desejos, da nossa alma, que tem nos impedido de romper com as coisas dessa vida, Pai. Em o nome de Jesus, porque a partir do momento, Senhor Deus, que nós entendermos e praticarmos e nos alegrarmos nessas coisas, viveremos o que diz a Tua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao nosso entendimento as coisas que o Senhor tem reservadas para aqueles que Te amam. Pai, faz de nós um povo que Te ama, ama servir, Pai, ama a Tua palavra, um povo que caminha de joelhos, Senhor Deus, que vê sinais, prodígios e maravilhas, Senhor Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. Um povo cheio de fé, uma fé, Pai, apoiada na Tua palavra, Senhor Deus, no Teu evangelho, puro e simples e profundo. Em nome de Jesus, Pai, se no nosso meio há aqueles que vivem uma religião, tira as escamas dos olhos, Deus. Leva-nos, Pai, leva-nos à prática do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.